Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa daquelas questões assim bem profundas da teologia. Será que a vontade humana, por si só, tem o poder de buscar a Deus? Ou será que ela está, na verdade, incapacitada de dar esse primeiro passo? Essa é a pergunta que define toda a nossa discussão. E olha, é uma questão que vem sendo debatida há séculos, viu? E não é para menos. A resposta para isso acaba definindo a própria natureza da condição humana e o caminho da salvação. Pois é, essa pergunta acabou criando doutrinas teológicas que batem de frente uma com a outra. Então, nesta análise, o que a gente vai fazer é desvendar um argumento bem específico que vai direto no coração dessa tensão. Ok, para a gente entender o argumento principal, a gente precisa começar pelo começo, pelo ponto de partida dele. E esse ponto de partida é um conceito teológico conhecido como depravação total. Agora, olha que interessante. A palavra-chave aqui é total. Mas isso não quer dizer que o ser humano é o mais mal possível, não. A ideia é que toda parte da natureza humana, o intelecto, as emoções, a vontade, foi afetada, foi corrompida. E por causa disso, nessa visão, se torna impossível iniciar um movimento em direção a Deus. E de onde vem essa ideia? Bom, a base para ela muitas vezes vem de passagens como essa de Isaías. O argumento é que até mesmo as nossas melhores ações, os nossos atos de justiça, são vistas como insuficientes, impuras de uma perspectiva divina. Então o ponto crucial é, nenhuma ação humana, por conta própria, pode ser considerada pura. Beleza! Agora, vamos virar a moeda e olhar o outro lado, o contraponto para essa ideia toda. É uma doutrina que surgiu lá no século V, conhecida como semipelagianismo. A palavra que muda tudo aqui é neutra. Para o semipelagianismo, a natureza humana não está tão corrompida a ponto de ficar incapacitada. Pelo contrário, ela ainda guarda ali uma centelha de capacidade, a habilidade de dar o primeiro passo em direção a Deus, de iniciar essa busca. E aqui a gente vê o conflito de forma bem clara, né? De um lado, uma visão de humanidade presa, incapaz de se libertar, do outro, uma humanidade livre para escolher seu caminho. A questão fundamental que separa as duas visões é essa, a iniciativa. Quem é que dá o primeiro passo na jornada espiritual? Então, com esses dois conceitos na mesa, vamos ver agora como o primeiro é usado para construir um argumento lógico para refutar o segundo. Todo o raciocínio dessa refutação gira em torno dessa imagem. Uma imagem poderosa e absoluta. O argumento aqui é que a condição humana não é a de uma enfermidade, mas sim a de morte espiritual. E esse versículo de Efésios é a peça central do argumento. A frase, mortos nos vossos delitos e pecados, é usada para afirmar que não se trata de uma simples fraqueza, sabe? A condição é de morte espiritual absoluta, o que, claro, implica uma total incapacidade de agir. Então, como essa lógica se desenrola? Vamos lá. O ponto de partida é a premissa da natureza corrupta, certo? Aí o argumento conecta essa condição àquela metáfora bíblica de estar morto em pecados. E aqui a dedução é implacável. Algo que está morto não tem iniciativa, não pode começar uma ação. A conclusão inevitável, dentro dessa linha de raciocínio, é que a humanidade, nesse estado, não pode iniciar a busca por Deus. Então, depois de analisar as definições e o argumento, qual é, afinal, a essência desse debate teológico? No fim das contas, tudo se resume a isso. É uma questão de iniciativa. A doutrina da depravação total afirma que a iniciativa precisa vir inteiramente de fora do ser humano. Já o semipelagianismo sustenta que o ser humano tem, sim, a capacidade de iniciar esse processo, de dar o primeiro passo por conta própria. E isso nos leva à nossa pergunta final. Se a lógica do argumento que a gente viu for aceita, se o ser humano é mesmo incapaz de iniciar a busca, então, de onde vem esse impulso inicial? Essa é a questão que fica no ar a próxima peça desse complexo quebra-cabeça teológico.